E até que ponto essa política do Hamas de terrorismo, de suicídios e enfim, de matar civis israelenses está junto com uma ideia da população palestina de que esse é o caminho certo. Tem uma perspectiva na Palestina de pessoas que sejam contra e de um novo governo que possa se instalar lá? Não tem nenhuma perspectiva. Mahmoud Abbas está velho, não abre margem para novas eleições, até porque há um temor de que, se houver novas eleições na Cisjordânia, o Hamas ganhe também. Não tem nenhuma legitimidade de votação democrática, não tem uma organização que vai efetivamente cuidar disso, e isso é um problema muito grande para a população palestina. Eu não tenho como dizer aqui se a maioria apoia o Hamas ou não. O que eu sei das informações das pessoas de Israel é que não é um apoio massivo, assim. As pessoas não necessariamente amam o Hamas e o governo do Hamas. É óbvio que tem muitas pessoas que estão sofrendo com tudo isso. Porque a partir do momento que o Hamas faz um ataque indiscriminado assim, e vou falar de novo, uma carnificina, que foi o que eles fizeram, quem vai sofrer depois é a população civil de Gaza. Porque esses caras envolvidos com o Hamas, essa milícia terrorista, para eles, quando alguém morre, ele é um santo. Entendeu? Vai pro céu, fica lá com as virgens. Nem a morte é um problema para eles, né? Não, eles se veem nesse lugar de ser um santo, de ser um cara correto, porque dedicou a vida a lutar contra a ocupação sionista. Quem está sofrendo? Os civis. Estão sofrendo as crianças que não têm escola para ir, estão sofrendo as mães que não têm como alimentar seus filhos, estão sofrendo as famílias que perdem suas casas nessa retaliação de Israel. Então, é difícil achar que todo mundo vai apoiar esse tipo de ação do Hamas. Ao mesmo tempo, a faixa de Gaza é um território extremamente precarizado, né? Então, como é que essa população reage à falta de infraestrutura? O Hamas consegue dar uma infraestrutura melhor para essas pessoas? Sei também que tem os bloqueios de Israel. Mas aí todo mundo fala, não, é um absurdo Israel bloquear a entrada das coisas na faixa de Gaza. Depois do que a gente viu, será que dá para pensar dessa mesma maneira? Que se deixasse entrar indiscriminadamente o que fosse, o ataque não seria ainda pior? Assim, essas são as ideias que passam pela cabeça. É muito difícil ser moderado, né? Quando você vê tudo isso acontecendo. A estimativa é de que nos kibbutzim, as comunidades agrícolas que são lá no sul de Israel, que o Hamas invadiu, 25% da população desses kibbutzim tenha sido assassinada. Puxa, é muito difícil você pensar. E se entrasse mais armamento? Se desse para entrar mais armamento por lá? O que eles teriam feito? É muito difícil quando do outro lado é um grupo terrorista, né? É um grupo terrorista. Quando você veio aqui a primeira vez, eu lembro que você passou muito uma ideia de que para Israel e para os judeus e para quem mora em Israel, seria muito bom ter dois estados, porque às vezes essa solução de dois estados não é bem vista por quem mora lá, ou sim, por quem defende Israel. Só que você falou, eu lembro que para Israel seria muito bom, porque é muito melhor se fazer fronteira com um estado do que com um grupo terrorista. E é um pouco disso que a gente está falando, né? Lógico, eu acho que isso não pode sair de pauta. Acho que isso tem que entrar mais na pauta agora. Acho que a comunidade internacional deveria estar mais mobilizada, deveria se mobilizar mais depois que, pelo menos, o pior passasse, porque ainda tem terroristas em Israel, ainda tem muitos foguetes sendo lançados em Israel. Israel está, né, lançando também foguetes e mísseis em território palestino. Então, a comunidade internacional deveria se juntar para reconhecer a urgência dessa situação. Precisa ter alguém para dialogar, porque Israel não vai dialogar com o Hamas. E apesar de eu achar o atual governo de Israel um horror, eu também não acho que dá para dialogar com o Hamas. Você dialogaria com alguém que mata criancinhas? Não. Mas aí vocês também vão falar, mas dá para dialogar com Israel? Mas dentro de Israel tem possibilidade de outros governos, sabe? Tem oposição, tem uma democracia tentando resistir aí de alguma forma. E assim, para mim é a mesma coisa, se você for parar para pensar, de que você fala, não, todos os israelenses, todos os judeus, todo mundo tem que assumir a culpa por isso, tem que dizer que Israel não tem que existir. Ah, tá, então nos últimos 4 anos no governo Bolsonaro, todos os brasileiros eram 100% responsáveis por tudo que o Brasil fazia, todos eram negacionistas da ciência, todos eram contra a vacina.
Falta um pouco as pessoas também terem esse bom senso. As pessoas em Israel estão sofrendo muito. Eu sei que as pessoas em Gaza também estão, mas é uma questão humanitária. Dos dois lados. Só falando uma coisa que você estava falando dos civis que estão sequestrados lá, eu lembrei de algo que eu vi recentemente. Aquele vídeo da mulher que estava pelada na parte de trás de um caminhão, com os braços quebrados, pernas quebradas e, enfim, morta. Recentemente viram que a mulher era alemã, que estava lá a turismo e estava no festival também se divertindo e não era uma cidadã israelense. E os comentários que eu vi a partir disso era, nossa, ela nem israelense era e estava lá. Ah, porque se ela fosse, tudo bem, entendeu? E isso Olha que me pegou muito, porque é quase como se assim, se você... As pessoas conseguem se identificar e criar uma aproximação com europeus, com alemães, com franceses. Agora, com israelenses e judeus, por algum motivo, as pessoas não conseguem se colocar no lugar, ou não que não conseguem, mas tem uma dificuldade maior. Você sabe que motivo é esse. Não me venha com essa, que você sabe. Eu acho que é um exemplo muito claro de antissemitismo mesmo, que às vezes, para mim, é duro de entender o que é antissemitismo e o que não é, sabe? É algo que, para mim, é novo, talvez, que eu nunca pensei sobre isso, que agora eu tenho pensado mais na minha vida. E quando eu percebi, depois de um tempo, que os comentários para uma mulher alemã, cidadã, que não tinha nada a ver com nada, eram diferentes de uma israelense civil, eu entendi um pouco do que se diz, por que o antissemitismo é mais forte em momentos assim e por que é tão difícil de falar sobre esses temas. Então, também acho que é uma reflexão aí para quem não se identifica tanto com esse conflito, não se identifica tanto com as vítimas, que, enfim, são pessoas igual todas as pessoas. Né? A questão do preconceito é que você não escolhe a hora que alguém vai te colocar lá. Alguma hora alguém te coloca lá. Uhum. E é muito sofrido. É muito sofrido. Você lê um negócio desses é violento num grau, mas num grau que não dá para aceitar. Até porque, só para lembrar alguém que pense assim, antes de nascer, você não preenche um formulário falando assim, onde eu quero descer na Terra agora que eu vou nascer. As pessoas que nascem em Israel, elas não escolheram necessariamente estar num lugar que está no meio de um conflito de 75 anos. Né? Não escolheram. São pessoas que vivem lá, é a vida delas. Podem votar para um lado, podem votar para o outro, podem ter nada a ver com nada. E tudo bem elas morrerem e serem estupradas e levadas, o corpo ser levado para Gaza, para a família não poder enterrar? Tudo bem? Porque elas nasceram numa região onde tem um conflito? Não dá para aceitar isso. E realmente, tipo... Emicida, te amo, mas a dor do judeu não choca. Me desculpa. Se chocasse, as pessoas não iam estar comemorando o que aconteceu. As pessoas estão comemorando, dizendo bem feito. Elas estão, eu li. E pessoas relevantes, não é só tipo a escória. Assim, é a escória, mas não só pessoas lá no submundo do Twitter. Tem pessoas grandes comemorando, né? Sim, sim. Tem gente comparando o que aconteceu com a revolta do gueto de Varsóvia. Políticos, pessoas públicas. Isso tem nome. Uhum. É antissemitismo o nome. E as pessoas... Não adianta querer forçar essa narrativa de que o antissemitismo não existe. Ele existe, sim. E o fato do antissemitismo existir não exclui toda a dor e todo o sofrimento do povo palestino, que merece uma representação melhor do que o Hamas, que merece um governo melhor do que o de Bibi Netanyahu para dialogar, que merece alguém melhor do que Mahmoud Abbas para ser o líder que pode levar à criação de um Estado palestino. Apesar disso tudo, mesmo com isso tudo, o antissemitismo continua existindo. E a cada vez que a dor dessas pessoas é minimizada, isso é também antissemitismo.